É a hora da Imaculada. Obrigado pela sua atenção, pela sua presença, por estar conosco em nosso Facebook e também no YouTube. Lembre-se, divulgue, compartilhe e anote direitinho aí, dê o seu joinha, faça também o pedido de notificação, clica ali no sininho e você vai estar sempre conosco. No domingo, para a reflexão do Santo Evangelho. Na segunda, para os nossos aniversariantes, nossas notícias, nossos eventos, Santo do Dia. E na quarta-feira, sempre um tema para a nossa reflexão e uma entrevista. E hoje queremos falar um pouco sobre um tema muito, mas muito importante, que nós vamos ouvir falar muito sobre o Sínodo dos Bispos de 2023. Convocação especial. Era para ter sido já o ano passado, mas com a pandemia, caminhamos um ano para frente. Vamos lá. Você já ouviu falar sobre sínodo? Você já ouviu falar sobre concílio? São duas situações, são duas realidades. Pode parecer um pouquinho parecidas, mas não são. São situações extremamente importantes. Você católico, deve dar muita atenção quando você ouvir falar de um sínodo ou quando você ouvir falar de concílio. O concílio que acontece mais ou menos entre 50 a cada 100 anos, momentos globais, universais, importantíssimos para a Igreja Católica. E os sinos foram colocados mais a miúdo, mas vamos entender um pouquinho o que significa cada um deles. O que é, então, o Sínodo dos Bispos? O Sínodo dos Bispos foi criado pelo Papa Paulo VI, em setembro de 1965. Ele escreveu, de próprio punho, Apostólica Solicitudo, que significa preocupação apostólica, no contexto das reformas introduzidas pelo Concílio Vaticano II. Esse concílio que aconteceu de 1962 a 1965, com a presença de todos os bispos do planeta. Todos os bispos da Igreja Católica se reuniram no Vaticano. Por várias sessões, 4 sessões durante um tempo, eles se refletiam, eles paravam para refletir, visitavam as bases, voltavam e aprofundavam os temas necessários. O primeiro sínodo que nós temos notícia, trazendo as experiências e o desejo de renovar o conteúdo junto ao Papa sobre os problemas relativos à atividade da Igreja no mundo. Normalmente, os sínodos são temáticos. E o sínodo primeiro que nós temos na história é o sínodo que aconteceu em 1967, e o tema deste encontro foi sobre a preservação e o fortalecimento da fé católica. Importantíssimo. Mas eu pergunto, o que acontece, o que cabe ao Sínodo dos Bispos? Cabe discutir as questões e expressar votos, opiniões, mas não solucionar ou emitir decretos sobre estas questões. No concílio, sim. No sínodo, é uma colaboração, um conteúdo que se traz para o Papa daquele momento. Por isso, o poder normativo, quem define, é exclusivamente a pessoa do sumo pontífice. Nós temos 2 tipos de sínodo. Interessante a gente conhecer essa história da Igreja. O sínodo dos bispos, eles podem se reunir como assembleia geral, ordinária ou extraordinária, se for necessário, em que são tratadas questões referentes diretamente ao bem da Igreja universal. E aqui eu quero salientar 2 destes sínodos desta Assembleia Geral Ordinária. A que aconteceu sobre a família em 2015, esses que estão mais perto de nós, como também o Sínodo dos Jovens em 2018. Mas, além destas Assembleias Gerais, o Sínodo também pode ser uma Assembleia especial em que são tratadas questões específicas, isto é,
que cabem mais diretamente a uma ou algumas regiões mais próximas. Por exemplo, nós tivemos aqui no nosso continente, em 2019, o Sínodo da Amazônia, em 2019. Assim, nós vamos acompanhar um pouquinho essa história, o desenrolar destes momentos significativos da Igreja Católica, que chamamos de Sínodo. Mas, então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre concílio e sínodo. Tanto a palavra sínodo como a palavra concílio se refere a uma reunião de bispos, ok? Então, seja o sínodo, seja o concílio, é para os bispos. Mas agora, uma distinção importante. O concílio se refere a uma reunião, uma assembleia de todos os bispos, absolutamente todos os bispos do mundo inteiro. Enquanto que o sínodo refere-se a uma reunião ou uma assembleia representativa dos bispos. Portanto, no sínodo, alguns representantes nossos, escolhidos entre os bispos do Brasil, estarão presentes lá no Vaticano, em 2023, para o novo sínodo que o Papa Francisco convocou. E o concílio, então, é diferente. Ele convoca todos os bispos do mundo inteiro para esta Assembleia Geral. Queridos, quero convidar vocês. A TV Canção Nova preparou um vídeo muito bom, bem claro, para o novo sínodo, falando sobre a convocação do Papa para o sínodo de 2023. Gostaria de convidar você, preste atenção, pare um pouquinho agora, vai ser importante. Ouça, veja, assista com atenção esta reportagem da Canção Nova. O chamado Caminho Sinodal vai ter uma duração de 3 anos e vai ser lançado pelo Papa em outubro deste ano no Vaticano. Mas, como desejado pelo Papa Francisco, o Sínodo vai ter 2 fases fora do Vaticano, ou seja, nas dioceses de todo o mundo. Até abril de 2022, diversos setores da Igreja, inclusive leigos, vão responder a questionários sobre a vida da Igreja local, desafios da missão, da comunhão entre carismas, da participação do povo de Deus na vida da Igreja. Depois desta consulta, a Secretaria do Sínodo vai preparar o primeiro instrumento de trabalho, material que ainda vai ser discutido pelas conferências episcopais de todo o mundo. Uma igreja sinodal é uma igreja de escuta e o desafio do próximo sínodo é o de fazer uma vasta consulta a nível local, com uma primeira fase diocesana que vai, inclusive, ter uma reunião pré-sinodal. O sínodo, como o conhecemos hoje, foi criado pelo Papa Paulo VI com o objetivo de reunir bispos de todo o mundo para discutirem sobre um determinado tema e oferecer ao Papa a visão mais universal. Desde que Francisco foi eleito, ele pediu reunião sinodal para discutir o tema das famílias, dos jovens e da evangelização e proteção da Amazônia. Já o próximo vai ter como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Depois da fase diocesana e continental, vai ser produzido o segundo instrumento de trabalho, que vai ser usado pelos bispos e especialistas que serão convocados para a reunião em Roma, marcado para outubro de 2023. Um caminho pensado para envolver toda a Igreja e discutir de fato meios de viver cada vez mais a unidade e a comunhão. A sinodalidade, o caminhar junto, é o desafio e a esperança da Igreja neste terceiro milênio. É um dom para a Igreja e uma profecia para o mundo. Todos nós, povo de Deus, nos colocamos na escuta, um escutando o outro e todos escutando o Espírito Santo. Essa dinâmica de comunhão vai tornar possível uma maior coerência na nossa vida cristã e vai nos dar um impulso para testemunhar com entusiasmo o Evangelho de Jesus ao mundo. E nos impulsará a testemunhar con entusiasmo el Evangelio de Jesús en medio del mundo. Este sínodo, convocado pelo Papa Francisco para 2023, tem um processo totalmente diferente dos outros sínodos. O Papa entregou uma secretaria-geral a organização e a condução deste sínodo.
E essa Secretaria-Geral fala numa modalidade inédita, uma maneira de conduzir, uma maneira de realizar esse sínodo de uma maneira totalmente diferente, porque a preparação deste encontro mundial visa possibilitar a escuta real do povo de Deus e garantir a participação de todos nesse processo sinodal. Normalmente, o Papa, através de uma equipe, envia um documento, um questionário, e os bispos trabalham esses questionários, respondem, e depois esses documentos viram um novo documento, e assim os bispos levam as suas preocupações das suas dioceses. Desta forma é diferente. Verdadeiramente, o sínodo vai começar aqui, na nossa paróquia Imaculada Conceição, na sua paróquia, em todas as paróquias do mundo inteiro. O Papa Francisco, em setembro de 2018, publicou uma Constituição Apostólica de nome Episcopalis Communio, que quer dizer comunhão episcopal, com a qual reforçou o papel do Sínodo dos Bispos, sublinhando a importância de continuar dinâmica, presente, atual, o Concílio Vaticano II, que eu havia dito, que se realizou de 1962 a 1965. Em mais de 50 anos, as assembleias sinodais foram sempre consultivas, que é próprio do sínodo, mas o Papa recorda que, segundo o direito canônico, o sínodo também pode gozar de poder deliberativo, concedido pela vontade do Sumo Pontífice, do Papa, hoje Papa Francisco. A abertura do Sínodo de 2023 vai acontecer no Vaticano, sob a presidência do Papa, nos dias 9 a 10 de outubro deste ano. 9 e 10 de outubro deste ano, e em cada diocese católica, no dia 17 de outubro, sob a presidência do bispo titular, do bispo local. O interessante é que aqui na nossa diocese de Santo Amaro, a abertura oficial irá acontecer no sábado, dia 16 de outubro, quando teremos a missa de abertura do Sínodo dos Bispos no nosso santuário Mãe de Deus, às 15 horas, com a presença do nosso bispo diocesano, Dom José Negri, e de representantes do clero. Esta celebração será transmitida pela Rede Vida. Portanto, você poderá acompanhar esta abertura pela televisão, pela internet. Agora, importante, quero falar com você aqui bem de pertinho, para você que é da paróquia Imaculada Conceição. O domingo, dia 17, será a nossa abertura, como também em todas as paróquias. No dia 16, na diocese, e aqui, na nossa comunidade Imaculada, será no dia 17, nas missas das 7h30 da manhã, 9h30 da manhã e na missa da noite, às 18 horas. Isso é importante. E também no dia 16, o nosso bispo diocesano vai distribuir para todos os paroquianos, e essa distribuição de um santinho comemorativo, de um santinho que traz a oração do sínodo para todas as paróquias. Então, nas missas, nas 3 missas do dia 17 de outubro, nós estaremos distribuindo este santinho com a oração do sínodo, para que eu, você, todos nós, possamos orar por todo este período até 2023, quando da realização final deste sínodo, estejamos unidos em oração. As conclusões, depois que nós abrirmos, nós teremos trabalho nas nossas paróquias e na diocese, e as conclusões de cada diocese vão ser enviadas à respectiva conferência episcopal, no nosso caso, a Conferência Episcopal do Brasil, a CNBB,
para uma redação de uma síntese que deverá chegar ao Vaticano antes de abril de 2022. Veja, nós temos aí todo um crescente. Vamos trabalhar na paróquia, vamos trabalhar na diocese, as dioceses todas vão entregar este material, essa pesquisa, esse resultado, esta avaliação, essa reflexão para a Conferência Episcopal do Brasil, e depois a Conferência Episcopal do Brasil vai enviar para Roma. E a secretaria, essa equipe responsável lá de Roma, que recebe a síntese de toda a contribuição, procede, portanto, agora à redação do primeiro instrumento de trabalho antes de setembro de 22. Até abril, entregamos para a Conferência Episcopal, e a Conferência Episcopal leva para Roma, remetendo esse trabalho até setembro de 22. O processo sinodal, portanto, de escuta desde as bases, prossegue com uma fase continental para o fechamento do primeiro texto que será confeccionado deste sínodo. O Papa determina que essas conferências continentais se concluam com a redação de um documento final, que será enviado à Santa Sé em março de 2023. Após a recolha desses contributos, paróquia, diocese, Conferência Episcopal, continente, até chegar à nossa sede em Roma, tem a missão de redigir o segundo instrumento laboris, segundo instrumento de trabalho. Veja quantas contribuições, veja quanto tempo nós teremos, quanto trabalho. Porque o segundo documento, o primeiro vai terminar em setembro de 22, e o segundo documento deve estar pronto em junho de 2023. A celebração do Sínodo dos Bispos em Roma, segundo os procedimentos estabelecidos na Constituição que o Papa Francisco escreveu, deve chegar ao seu término em outubro de 2023. Portanto, veja aí quantas e quantas vezes vamos ter oportunidade de trabalharmos juntos, veja quanta riqueza, quanta beleza, quanta experiência, e nós vamos concluir tudo isso junto ao Papa em outubro de 23, com a nossa colaboração, com a nossa participação. O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo. Portanto, nós vimos que o concílio são todos os bispos de todo o planeta. O sínodo são representantes, e então a nossa Conferência Episcopal do Brasil vai remeter representantes, bispos nossos para lá. Mas também estarão presentes convidados, peritos, leigos que irão ajudar essa tarefa do Papa no governo da Igreja Universal. O documento preparatório entregue pelo Papa Francisco chama atenção três situações, três palavras que vão estar presentes em toda a reflexão. Primeiro, comunhão. Segundo, participação. Terceiro, missão. Comunhão, participação e missão. É sobre isso que nós vamos refletir ainda muitas e muitas vezes. O desejo do Papa é que, nesse novo jeito de fazer o sínodo, sejamos capazes de ouvir, sem barreiras, sem preconceitos, sem discriminação. Tomar a palavra com coragem, com disposição, entusiasmo, para pregar o Santo Evangelho. Dialogar com a igreja, a sociedade e com outras confissões cristãs. Mas uma questão fundamental fica, uma pergunta. Como é que este caminhar juntos se realiza hoje em diferentes níveis? Como é que é? Como é que está este caminhar da igreja? O Papa sempre nos adverte para que ele quer uma igreja em saída, igreja que vai ao encontro, a igreja que é o encontro com os mais necessitados, com os mais pobres, né, com aqueles que são invisíveis. O Papa nos pede que estejamos presentes em todas essas realidades, em todas as situações sociais, em todos os desafios, quer local, nas dioceses, quer na Igreja Universal, para que possamos anunciar o Evangelho de acordo com a missão que nos foi confiada. O que devemos fazer? Que passos o Espírito Santo nos convida a dar
para crescermos como igreja sinodal. E, de modo especial, esta igreja que ouve, que escuta, que prega, que anuncia e que está presente em todas as situações. Para responder tudo isso, essa Secretaria-Geral de Roma, secretaria responsável pelo Sínodo, salienta a necessidade de viver um processo eclesial participativo e inclusivo, efetivo. O documento também indica um amplo espaço aos leigos. Lembra que o sínodo sempre foi dos bispos, desta forma agora não. Haverá escuta e uma participação efetiva dos leigos. E reafirma que todos os batizados são sujeitos ativos da evangelização. O que é fundamental é que os pastores, que os nossos bispos não tenham medo de ouvir o rebanho. Em uma igreja sinodal, de fato, cada um tem algo a aprender com o outro. Por fim, estamos concluindo essa nossa primeira reflexão sobre o Sínodo de 2013, que nos ilustra situações nucleares, temáticos, sobre a sinodalidade vivida, que nós vamos viver nesses anos, a serem exploradas para enriquecer esta consulta, este ouvir que o Papa deseja de todos nós. Refletir sobre quem faz parte do que chamamos de nossa igreja, nossa diocese, nossa paróquia. Escutar os jovens, escutar as mulheres, os consagrados, os invisíveis, os excluídos. Considerar se um estilo autêntico de comunicação é promovido na comunidade. Avaliar como a oração e a liturgia guiam o nosso caminhar juntos. Refletir sobre como a comunidade apoia os membros engajados em um serviço. Repensar lugares e modos de diálogo nas nossas dioceses. A experiência de caminharmos juntos também na nossa igreja particular. Com as dioceses vizinhas, com comunidades e movimentos religiosos, tantas comunidades leigas quantas comunidades religiosas surgiram nesses últimos anos, com as instituições e com os não crentes. É também fruto deste questionário, desse texto inicial, questionar-se como é exercida a autoridade na igreja particular. Como é que as decisões são tomadas? Que instrumentos são promovidos para que tenhamos transparência e responsabilidade? Qual a formação dos que têm posições de responsabilidade dentro de nossas igrejas? Como é que caminhamos com aqueles que são responsáveis pelo pastoreio? Enfim, o objetivo não é trazer, produzir, criar documentos, mas dar origem a sonhos, profecias e esperanças. Creio que está no coração do Papa que a nossa fé seja uma fé viva e cheia de esperança. Como ele mesmo disse, anunciemos a Cristo, Cristo alegria, Cristo vivo. Está aí um pouquinho na nossa reflexão de hoje. É denso, tem muito mais. Voltaremos. Hora da Imaculada. Estamos sempre presentes, toda segunda e toda quarta-feira, aí bem pertinho de você, na sua casa, no seu coração. E do coração da nossa Mãe Imaculada, todas as intercessões, todas as suas necessidades sejam conduzidas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Obrigado. Até a próxima vez.